Agora, gente, vamos dar uma notícia que chegou agora há pouco. Sim. Uma notícia muito triste. A gente, no comecinho do programa, você que está chegando só agora, a gente comentou de um garotinho de 10 anos que acabou caindo. Sim. De um andar alto do prédio que ele morava. O E o Matheus. que pelo menos a gente mostrou, o Matheus, a casa até tinha uma tela. Ele teria caído dessa janela, de uma abertura pequenininha, que a gente olhando não imagina que uma criança de 9, 10 anos pudesse cair daí, né? É isso, Cátia. O Mateuzinho, com 9 anos, ele está no 4º andar, uma altura de aproximadamente 16 metros. É uma queda fatal, infelizmente. Que pena, Perdeu a vida, o menino. Uma tragédia para essa família. Aconteceu hoje de manhã, por volta das 10h30 da manhã, isso em BH, numa região ali do bairro Centro-Sul, em Belo Horizonte, desculpe. E aí, Kátia, o que nos chama a atenção nessa história, primeiro a tragédia, mas assim, ele estava em casa, tá? E aí o Mateuzinho está em casa lá, ele, a avó, a mãe e a empregada. A mãe precisava sair para levar a avó no hospital, uma consulta de rotina. E o Mateuzinho no computador, e a mãe ainda tirou o computador e falou, não, fica aí, deixa Coisa de mãe, né? Está muito tempo no computador, vai fazer outra coisa. Enfim. Ele sai, a mãe sai com a avó, Mateuzinho tenta sair do prédio pela portaria. Mas ele tentou sair, mas falou pra onde queria ia? sair, eu quero sair. O porteiro, obviamente, não deixou uma criança de 9 anos sozinha sair do prédio. Mateuzinho sobe, tá em casa, tá quieto e tal. De repente, um barulho. E aí já é o barulho Dele caindo? da queda, do contato dele. A Gente, empregada não mas o que pode ter viu. acontecido com ele? O major, Kátia, que está cuidando desse assunto, disse que depois, ali no primeiro momento de observação, claro que vai passar por perícia, encontra-se uma tesoura. Ah, encontraram uma tesoura. Ali em cima, na área onde que essa rede de proteção que a gente vê ali, né? E que é muito importante, é fundamental para quem tem criança em casa, a gente sabe disso. Poderia, então, ter sido cortada por ele. Ah, ele teria cortado a tela? Uma faca também. Uma faca também. Uma faca ou uma objeto tesoura, cortante, né? uma coisa nesse sentido. A gente já vai falar com o Major, o Mauro Júnior, Sim. mas a gente está com o repórter Marcelo Silveira, direto de Belo Horizonte, e da frente do prédio para trazer mais informações para a gente. Marcelo, eu vou dizer boa tarde, mas num momento tão triste desse, para todo mundo, não só para a família, que informações você tem sobre esse acidente com o Matheus? Pois é, Kátia, boa tarde para você, boa tarde para todos aí no programa. Uma informação muito triste que a gente entra aqui agora para passar para vocês e tentar falar sobre os desdobramentos disso, né? O que a polícia quer saber, Kátia, e deve instaurar uma investigação é se o Matheus realmente estava irritado com aquilo, tentou cortar e pular, ou se ele só queria sair para a rua e achou que a altura do prédio não ia ser empecilho, a árvore. Eu vou pedir o cinegrafista Michael Stallone para mostrar. Tem uma árvore muito grande logo abaixo aqui da janela da família, lá do apartamento da família. Então, muitos militares falaram, às vezes ele achou que ia tentar pular ali na árvore, a árvore ia amortecer, mas ele acabou batendo na cerca elétrica, deu uma pequena explosão no momento e ele caiu de cabeça no chão e já caiu morto, de acordo com os militares. Os bombeiros foram chamados, mas um médico que passava aqui no local viu aquela cena, chegou até o pequeno Matheus, mas ele já estava sem vida. Kátia? Gente, é tão triste. Obrigada mais uma vez, viu, Marcelo? É tão triste a gente ver uma situação dessa. E por que a gente está falando sobre esse assunto? Para a gente lembrar o quanto que você mãe, você pai, não é para você se sentir nem, quanto menos a mãe ou a avó, os parentes do Matheus se sentirem culpados por isso, porque tem fatalidades que não tem como a gente evitar, né? Não tem explicação e a gente às vezes não entende o porquê que as coisas acontecem, mas que a gente fique sempre atento na casa da gente, onde você for, porque às vezes a gente pensa uma criança de 9, 10 anos, nunca você vai pensar que a criança pode cortar ou então que estava furado e ela foi empurrar por algum motivo, brincando, às vezes, sabe aquela coisa? Criança, gente. 9, 10 anos é uma criança. Ele podia estar não querendo se jogar, podia não ter cortado, mas podia estar com furo, podia estar brincando de qualquer coisa, de Homem-Aranha, de qualquer coisa que fosse. Então, para a gente sempre checar muito as telas de proteção de casa, porque tem validade, isso é importante. Ficar atento como está o seu filho, independente da idade que ele tenha. E, acima de tudo, né, Major Mauro Júnior, a gente pensar em sempre falar para os filhos o que não se pode fazer nem em brincadeira, né, Major? Boa tarde. Boa tarde, é verdade, né? No caso trágico aí, parece que o menino lá de 9 anos, ele
enfim, nessa época de pandemia, que está todo mundo isolado, ele estava há muito tempo no computador. Segundo a empregada da casa, né, a ajudante lá, ela falou que ele se irritou porque a mãe tirou o computador dele. Falou que era para ele ficar uns minutos fora da tela do computador. A mãe tinha um compromisso, né, que era levar a sogra para uma consulta médica, ela saiu. O menino, ele desceu para o saguão do prédio e tentou sair para a rua. E foi impedido pelo porteiro. Aí ele voltou, logo em seguida, segundo o porteiro, ele só ouviu aquele bate. E a cerca, aquele som no chão, né? E aquela cerca elétrica disparando o alarme, que aí ele já chegou, olhou e já viu o menino caído no solo. Eu conversei com o pai do menino, logo que ele chegou, e ele falou que é um menino ativo, inteligente, que não passava por nenhum problema de saúde, nenhum tipo de problema psicológico. Eles estão desolados e não sabem o motivo ao certo do porquê desse acidente. Olha, gente, acima de tudo, a polícia agora vai investigar. A gente estava vendo a perita ali criminal, tirando fotos para tentar entender o que pode ter acontecido. Queria agradecer ao Major Mauro Júnior por ter falado com a gente. Agora, gente, só acima de tudo, ficar atento, né, Cíntia? Porque às vezes a gente pensa que nem tudo tem uma validade. Por exemplo, as telas de segurança têm validade. Então, ficar atento para ver se não tem nenhum rasguinho. Porque às vezes a criança vê que tem a tela e acha que pode brincar perto dela, que não vai acontecer nada, porque se ele não tinha problema psicológico nenhum, dificilmente você vai pensar numa criança de 9, 10 anos que vai se jogar, né? É isso que causou espanto, né? Porque embora até o Major tenha falado em depoimento do pai que é uma criança ativa e saudável, algo deixou extremamente aflito dele ficar sem o computador, Ou descer, tava brincando, né? O porteiro não quis deixar. Então, assim, em nenhum momento, embora seja uma criança, ele mediu qualquer consequência, coitadinho. Pelo que tudo indica, como você disse, a investigação é de praxe, lógico que seja aberta, independente da conclusão, que parece acidental mesmo, né? Nada de crime, mas é um pecado, porque o que passou na cabeça desse garotinho, ou se a tela tinha validade, ou se ele realmente cortou a tela. Então, agora uma coisa eu vou te dizer, eu fico pensando, infelizmente o Matheus já não vai estar mais com a família, mas a situação da família, a gente está com o repórter Marcelo Silveira, que já conversou com a gente. Você tem notícias, Marcelo, de como está, obviamente, como está a família, né? A família está arrasada, como qualquer família ficaria. Mas eles estão recebendo auxílio também médico nesse momento? Olha, Kátia, nesse momento, a gente chegou aqui logo depois do fato e a gente pôde perceber que a família tem sido amparada por outros parentes, outros familiares. A mãe voltou logo quando a polícia estava aqui periciando a cena e eu vou pedir o Stallone para mostrar novamente. Ela ficou nessa área e está lá até agora, nesse momento, junto com parentes. Ela está nessa área que parece uma espécie de área comum do prédio, pilotis. Ali, a gente, inclusive, de forma muito triste, a gente acaba ouvindo... Não, ela não subiu para o apartamento de volta e a gente ouve o choro, os gritos dela daqui a todo momento. É uma coisa que deixa a gente muito triste aqui do lado de fora. Terrível. A polícia acabou de sair daqui, fez a perícia aqui, fez a perícia lá em cima também, na rede de proteção. E uma cena que chamou a nossa atenção é que a empregada saiu junto com a polícia militar, provavelmente para prestar depoimento, porque ela era a única pessoa que estava com o Matheus lá no apartamento no momento que isso aconteceu. Então a gente vai aguardar por aqui esses desdobramentos e qualquer nova informação a gente volta com vocês. Obrigada mais uma vez, Marcelo, mas esse é o tipo de coisa que a gente nunca deveria ver um pai ou uma mãe passando, né? Filho, né? Mas infelizmente a parte mais triste é essa. A gente não tem como saber por que as coisas acontecem, não tem como muitas vezes se evitar isso, se foi a validade também da cerca, da proteção. Por mais que a gente fale, tem validade, isso tem, a gente não sabe se os pais viram, se não viram, mas que foi uma grande fatalidade, isso de qualquer forma foi. E a parte mais triste é a gente se colocar no lugar desses pais agora, dessa avó, dessa família, da irmã, da assistente também do lar, que também estava junto. Era a única no apartamento, que todos eles possam ser acalmados, e é muito difícil falar isso, mas é o máximo que a gente pode fazer, é sempre rezar para que as coisas se amenizem um pouquinho com a família, né? Oração boa para eles, né, cara?